Em primeiro lugar, você tem que entender o motivo e a causa dessas pessoas estar querendo te invalidar. Primeiro, essas pessoas elas estão sendo movidas por sentimentos malignos e destrutivos. Ela pode estar sendo movida dentro do seu interior simplesmente por inveja, simplesmente por rancor, por sentimentos, algum tipo de sentimentos destrutivos com finalidades maléficas. Ou ela pode também estar sendo movida por espíritos malignos. Isso aí não estou dizendo aqui que tudo tem um fundo espiritual. Eu estou dizendo que há uma possibilidade sim dessas pessoas estar sendo boca de espíritos malignos tentando neutralizar você, porque ele sabe até onde você pode chegar de fato, ok? Ou simplesmente essa pessoa realmente ela tem uma inveja de você e ela quer te paralisar. E só a pessoa ela ser movida por sentimentos malignos, certamente essa pessoa ela está abrindo uma porta, uma janela, sabe, para que o inimigo atue na vida dela ou para tentar te neutralizar, ok? Então você tem que ver que essas pessoas elas estão te desejando o mal. Diante disso, eu sei que essa pessoa está me desejando mal. Eu sei que essa pessoa ela quer me neutralizar. Ela não quer que eu prospere, não quer que eu cresça, não quer que eu avance. O que eu devo fazer? Diante dessas palavras negativas, você deve criar forças. Você tem que ser forte o bastante. Ou a sua força, ela deve ser superior às palavras negativas, às palavras de invalidação, de neutralização. Você tem que fazer uma barreira e colocar dentro do seu coração. Você vai fazer o que tiver que fazer. Não vai ser ninguém, não vai ser meu marido, não vai ser minha esposa, não será os meus filhos, não será as pessoas, os profissionais, os meus companheiros de trabalho que vão ditar o que eu posso ou não fazer, que vão dizer até onde eu posso crescer, evoluir e prosperar. Não será as pessoas. Eu sei aonde eu posso chegar, o que eu posso construir e o que eu posso realizar. E eu vou conseguir, e eu vou fazer, eu vou chegar lá. Essas têm que ser suas palavras. Você tem que ser o maior incentivador de si mesmo. Não espere que as pessoas aprovem os seus sonhos. Não espere que as pessoas te incentivem a alcançar o que você deseja, o que você sabe que você pode alcançar. Você é capaz, você pode. É uma questão de esforço pessoal. E existe muitas. Eu acho interessante que eu vejo muitas pessoas que, diante de algumas palavras negativas, né, palavras de neutralização, de invalidação, essas pessoas, algumas dessas, recuam e algumas dessas encontram forças nas palavras negativas para crescer e evoluir. São pessoas que quanto mais apanham, mais lutam. Quanto mais apanham, mais não desistem. São pessoas que não esperam que alguém acredite, não esperam palavras de incentivos. São pessoas que simplesmente avançam cada vez mais. Algumas dessas pessoas, a gente vê que infelizmente há aquelas que desistem, mas existem aquelas que não desistem, que mesmo diante das palavras negativas, contrárias, essas pessoas avançam. Se você olhar o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, o quanto ele cresceu, evoluiu, ele fez e realizou. E hoje nós estamos aí. O cristianismo tomou o mundo inteiro. Milhões de pessoas foram alcançadas. Mas quantas vezes tentaram invalidar o próprio mestre? Quantas vezes quiseram barrar a sua obra? Quantas vezes o próprio mestre ele foi caluniado? Quantas vezes? Quantas vezes ele mesmo fazendo bem, mesmo fazendo o que era certo, ele ainda assim foi perseguido, maltratado e tentaram invalidar ele. Mas diante disso tudo, ele não desistiu, não recuou, criava forças cada vez mais, porque ele sabia que o objetivo que ele tinha no final era superior, era maior e era nobre e de uma importância tal que com certeza valia a pena, sabe, passar por todos os obstáculos, todas as dificuldades e avançar cada vez mais. Deus, o próprio Deus, o Cristo Jesus, ele nos deu esse exemplo, o exemplo de avançar e nunca recuar. Assim como Cristo, nós sabemos que durante a nossa trajetória de vida, haverá muitas barreiras que se colocarão nos nossos caminhos. Mesmo fazendo o que é certo, mesmo fazendo em prol do bem das pessoas, em prol simplesmente do nosso crescimento, evolução e prosperidade, sem prejudicar ninguém, na honestidade, ainda assim, nós encontraremos barreiras, dificuldades e lutas, mas nós devemos avançar. Quando você estiver passando por essa situação de pessoas querendo te neutralizar, eu acredito que um dos maiores exemplos, ou o maior exemplo que nós temos, é realmente do grande Cristo. Você imagina, você vê nos evangelhos,
Quantas vezes os homens daquela época, a liderança, a própria liderança daquela época, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo os prodígios, as maravilhas, morto ressuscitando, vendo, sabe, cego de nascenças ali, operando, Jesus Cristo operando maravilhas e aquela pessoa passando a enxergar. Quantas coisas Cristo lhe fez maravilhosas. E ainda assim tentaram invalidar Jesus, dizendo, as pessoas ficaram impressionadas porque Jesus Cristo expulsava demônios. Aí vinha a palavra de invalidação, ele expulsa os demônios por Beuzebu, o príncipe dos demônios. Nós vemos que diante dessas situações, ainda assim, ele prevaleceu, ele tinha convicção, ele tinha resposta, e prosseguia sempre dando a resposta correta, sempre avançando, sempre, sabe? Você vê no capítulo 4 de Mateus, ali você vê Jesus Cristo no deserto, 40 dias e 40 noites. Jesus Cristo estava num processo de evolução, e dentro desse processo, onde ele estava já próximo a exercer o ministério na Galileia, você observa que apareceu ali, depois de 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, apareceu o Satanás, tentando ele, sabe? Porque o diabo queria neutralizar o objetivo, neutralizar Jesus, neutralizar, oferecendo, dando oferenda, riqueza, fama, glória, oferecendo tantas coisas para o Senhor Jesus, para que invalidar aí os projetos, os planos, tirar Jesus do caminho, desvirtuar Jesus, o próprio inimigo ali. Por isso que existe sim o fato de muitas vezes serem usadas pessoas, como a gente vê no exemplo de Jesus, e o próprio inimigo, Satanás, tentando barrear os planos de Jesus, neutralizar Jesus. Mas enfim, não deixa que ninguém te neutralize. Eu fico triste quando eu vejo história de pessoas, mulheres maravilhosas, que podiam ter alcançado coisas assim, tão grandes, tão sabe, prosperado, crescido, evoluído, mas foram neutralizadas por seus maridos. E eu sei que isso acontece entre relação, também na relação conjugal, da mulher com o homem, mas é mais comumente na relação do marido com a mulher, onde muitas vezes acontece também entre pais e filhos, enfim, no trabalho, no setor profissional, no ministério, na igreja, acontece infelizmente. Mas não deixe que ninguém te neutralize, não deixe de crescer, não deixe de evoluir. Se Deus te chamou para ser um pastor, seja um pastor. Se Deus te chamou para ser um missionário, seja uma missionária. Se Deus te chamou, seja lá para qual for o ministério de louvor, de adoração, de ensino, seja lá qual for o ministério que Deus te chamou, que você se aplique a isso, estude, que você cresça, que você evolua, que você conquiste e chegue no pódio, aonde Deus ele quer que você deseja e aonde você sabe que pode chegar. Não deixe que ninguém valide seus sonhos. Não deixe que ninguém te invalide. Não desça a sepultura sem que você realize todos os projetos, seus sonhos e alcance aquilo que você sabe que poderia ou que pode ser alcançado. Amém? Deus abençoe. Vou usar uma menina, minha fé. O mal não vai contagiar o meu lar. O meu escudo me largou revelar. Chamada para ser luz, mas são pessoas complicadas, pessoas problemáticas. Lares que muitas vezes são marcados pela agressão, pelo conflito, pelo divórcio, pela separação. Gerson Patrocínio, e este é o meu livro, Casamento e Família, Restaurando um Projeto Original. Uma forma bela e poética de transmitir verdades bíblicas. Você pode adquirir esse livro pelo número 21 97911 1026. 21 97911 1026. Também estou à sua disposição. Pelo conflito, pelo divórcio, pela separação. Ei, a sua casa, o seu lar, a sua família lá foi feito para ser um pedacinho do céu. Para ministrar na sua igreja, também para fazer palestra para casais, estudos para jovens, encerramento de EBD, estou à sua disposição. Eu e a minha esposa, que também é levita, obreira na casa do Senhor, estamos aí à disposição. Nos convide para estar na sua igreja. Onde eu estiver, eu vou usar uma menina, minha fé. O mal não vai. Convide para estar na sua igreja. Sabemos que estamos vivendo um dos piores momentos dentro da família cristã, onde ocorrem muitos divórcios, muitas separações, violências, coisas terríveis têm acontecido. Nós precisamos ministrar sobre família, debaixo da graça e da unção do Espírito Santo de Deus. Seja através de estudos, através de palestras, através de pregações, nós precisamos estudar, avançar, ler, pregar e falar sobre o projeto original de casamento e família, de acordo com as Escrituras e à luz da palavra de Deus. Amém? Assim, Deus abençoe. Eu agradeço você e te peço, em nome de Jesus, nos ajude aí, divulgando esse trabalho, divulgando esse livro e também nos dando a oportunidade de levar uma mensagem e também o nosso livro na sua igreja, para que os membros da sua igreja possam ter essa oportunidade de ler, estudar e conhecer o projeto
original. Amém? Deus abençoe assim. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.